Bom, então nós vamos debater um pouquinho sobre a parte de simbologia na instrumentação. De referência, vamos utilizar essa literatura aqui, que é a Instrumentação Industrial, terceira edição, seus autores e organizador, e a editora, tá? Um livro da editora Interciência, beleza? Então, esse livro, na verdade, ele traz as informações no capítulo 1. Ele traz essa imagem aqui no sistema em malha fechada, porém, sendo um sistema em malha fechada, mas porém o controle e a manipulação, a atuação no processo é feita por um operador humano, né? Na sequência, ele traz o mesmo processo, porém substituindo o operador humano por instrumentos, ou seja, isso que é a instrumentação industrial. Eu controlar um processo me utilizando de instrumentos primários, que no caso que vão diretamente fazer a leitura da variável controlada, que é a variável que eu quero controlar naquele processo, elementos finais, no caso a válvula, e todos os elementos intermediários, no caso, que vão fazer o auxiliar no controle desse processo. Então, quando a gente fala a parte de simbologia, o objetivo principal é simplificar, é facilitar o entendimento de tanto, é uma padronização no caso, né? Para facilitar o entendimento de quem está projetando um sistema de controle ou um sistema de instrumentação, né? Uma instrumentação de um processo, como na leitura, basicamente essa ideia. Então, a principal norma, na verdade a grande maioria das bibliografias que tratam do assunto dessa parte de simbologia de instrumentação, se baseia na norma S5.1 da ISA. Beleza? Então, basicamente é um padrão meio que geral quando se fala de instrumentação. Embora existam diversos fabricantes ou diversas indústrias ou diversos segmentos que têm suas próprias simbologias, suas próprias regras de padronização. Então, como eu falei, esse livro aqui, esse e a grande maioria dos livros, né, que a gente tem na bibliografia, principalmente os em português, eles tratam dessa norma aqui, então, para tratar sobre essa questão da simbologia. Que basicamente, o que existe dentro da parte de simbologia? A parte da identificação, ou seja, que tipo de instrumento que variável que ele trabalha. A localização, basicamente, são os princípios e a parte de transmissão, né? Como os instrumentos conversam com outros. Então, são as principais informações que a gente consegue identificar num projeto quando ele tem um padrão. A primeira tabela aqui, então, apresentada do livro, extraído da norma, é letra de identificação de instrumentos ou suas funções. Basicamente, são todas as letras do alfabeto, e determinando tanto qual que é a sua função em relação à variável, que é o primeiro grupo de letras, e a função do instrumento. Então, basicamente, o primeiro grupo de letras tem relação com a variável e o segundo com a função do instrumento, beleza? Por exemplo, aqui, a letra F. Se algum instrumento vai ter a letra F, significa que é algum instrumento, um indicador, um controlador, enfim, de vazão. E assim sucessivamente. Ele tem uma série aqui, então, de letras e a sua função dentro do processo. Algumas observações trazidas aqui, então, pela bibliografia. Quando se utiliza uma letra que tem a função escolhida pelo usuário, quando dentro da relação existente na norma não está aquela função específica que você vai utilizar para o instrumento, aí você no seu próprio projeto vai definir uma função específica para aquela letra. Os termos modificadores alto, baixo, médio ou intermediário correspondem aos valores das variáveis medidas, não aos valores dos sinais correspondentes, a não ser que seja indicado de outra forma. Então, por exemplo, supondo que a gente coloca um instrumento digital que basicamente é inserido na parte baixa de um tanque,
que ele simplesmente liga ou desliga em função do nível do tanque. Então, quando ele está abaixo, ou seja, na parte mais baixa do tanque, em função da variável do tipo de informação medida, ele aciona. Basicamente essa é a ideia. Então, esses termos alto, baixo e médio têm relação direta com o que você está medindo, nível de tanque, enfim, qualquer outra variável do teu processo. Aqui na tabela 2, então ele apresenta um exemplo de tanto dessa parte de instrumentação como identificação, principalmente da questão atividade e malha, ok? Então ele tem um instrumento aqui qualquer, TRC. Então, retomando na tabela aqui, para verificar qual que é a variável que esse instrumento está medindo, a gente vai ver que a letra T tem relação, primeira letra, né? Tem relação com temperatura. Se tivesse, não necessariamente primeira letra, fosse a última letra, a terceira da identificação do nosso sistema, não estaria se referindo à variável temperatura, e sim à função, que seria um transmissor. Mas nesse caso, então, é um instrumento que faz a leitura ou trabalha alguma coisa em relação à variável temperatura. E a questão de função aqui é RC. Então, vendo R, não é a variável radiação, né? Então é aqui, é um registrador, o R, e o C, controlador. Então, o instrumento que tiver essa identificação TRC nada mais é do que um controlador e um registrador de temperatura. Essa numeração subsequente aqui, basicamente ela serve para a gente poder determinar a que malha ou a que área daquele processo esse instrumento está atuando. Porque normalmente numa malha, num processo a maior, existem, às vezes no mesmo projeto, teremos várias malhas ou vários controles pontuais, e é necessário que você identifique para não existir uma mistura, para a gente não se perder na interpretação, tanto no projeto quanto na interpretação do projeto. Sequencialmente, veremos então algumas tabelas de simbologia, ou seja, que dependendo do símbolo, da forma geométrica daquele instrumento, ele vai ser um instrumento analógico, vai ser um controlador programável, vai ser ou vai estar em campo, né, no processo mesmo lá, ou vai estar localizado em algum local acessível ao operador, uma sala de operação, por exemplo. Enfim, basicamente, então, a parte simbólica, a parte gráfica daquele instrumento vai dizer para nós, né, onde que ele está e que tipo de instrumento ele é. Algumas observações. Os blocos funcionais e os números de tag, no caso as informações, né, escritas no instrumento, devem sempre ser desenhados seguindo a horizontal. Isso para facilitar a leitura do projeto. Deve ser adicionadas setas direcionais às linhas de sinais quando necessário para esclarecer a direção do fluxo de informação. Além da parte simbólica, existe também a parte de funções dos instrumentos. Por exemplo, supondo que eu tenho uma válvula e essa válvula tem uma resposta linear, vamos dizer assim, ao sinal de entrada, você coloca um X lá, por exemplo, na simbologia daquela válvula. Ou se ele é um fator exponencial, ou seja, a vazão que vai circular por essa válvula, ela se eleva exponencialmente a variação do sinal elétrico, normalmente, ou sinal pneumático de controle. Então você vai identificar, você vai apresentar essa informação então na tua válvula utilizando essa simbologia aqui. E não menos importante, a parte de sinais, ou seja, eu vou ter todos os instrumentos que vão ter que conversar entre si, ou para mandar informações de controle, ou mesmo
os dutos principais, né, onde estão passando o fluxo do material do processo, beleza? Então, basicamente, o que o livro apresenta em relação a essa parte da norma de simbologias de instrumentação é isso aí. Na sequência aqui ele vai apresentar então alguns exemplos. Simbologia de válvula é esta aqui, então, quando tem um duto, quando tem esse símbolo interceptando, no caso, um sinal, ou o duto, né, onde passa o produto principal, a gente está falando de uma válvula. Simbologia geral, que normalmente é utilizada nos processos, tá? Essa válvula pode ser acionada de diversas formas, então você consegue determinar o tipo de acionamento dela. Por um instrumento piloto, né, pneumático, ou acionada por uma válvula solenoide, ou por um motor, que são as três principais formas, né, de atuação em cima de uma válvula, de controle de uma válvula. Então aqui apresenta, né, normalmente alguns instrumentos, instrumentos primários, né, os instrumentos sensores, por assim dizer, para controle de vazão, por exemplo, placa de orifício, a simbologia e a identificação, onde eu tenho a variável, né, a variável e a função. Então isso aqui nada mais é do que um transmissor e indicador de vazão. Então esse 1415 na verdade refere-se à malha que esse instrumento vai estar trabalhando. Então possivelmente o controlador que vai fazer a leitura dessa informação, ele vai ter essa mesma tag aqui, né, 1415. Vai mudar basicamente a parte de identificação. Tubo de Venturi, sensor tipo turbina e diversos outros aqui, no caso exemplos, né, de instrumentos. Aqui então a gente tem processos, vamos dizer assim, né, processos resumidos ou partes de processo para a gente poder entender e enxergar então como é feito então um projeto de instrumentação. Então a gente tendo noção dessas informações que a gente viu nas páginas anteriores do livro, a gente consegue então interpretar, enxergar o que está acontecendo aqui então se utilizando de exemplo, né, nesse processo aqui. Primeiro, a gente percebe que esse transmissor de vazão e esse registrador de vazão pertencem a uma malha diferente desses outros caras aqui. Então, possivelmente, eu faço a leitura de dois locais diferentes, né, de vazão, registro essa informação, coloco no data logger e existe essa conversação aqui de forma elétrica, né, um sinal elétrico, então, que faz essa transmissão de sinal, e essa informação do registrador então vai para um controlador. Essa informação vem para cá, essa informação então desse outro produto, desse outro processo, mas a informação de vazão vem para cá, se faz o cálculo, no caso desses processos, um cálculo de razão, e esse controlador vai atuar então em uma válvula, acionamento elétrico, ele vai atuar em uma válvula de vazão para regular, então, para controlar alguma questão nesse processo. Então é basicamente isso sobre a norma. Eu vou apresentar para vocês aqui então um aplicativo online que a gente pode então realizar ou criar esses projetos de instrumentação. Então, clicando nesse link, vai estar na descrição, eu entro aqui então nessa página, que já na verdade a página inicial dele já apresenta, né, a cara na verdade de um projeto escrito ou feito diagramado aqui nesse aplicativo. Eu vou me inscrever ou logar então para entrar no software. Vou aqui, crio um novo documento, diagramas. E aqui, se ele for, no caso eu estou no Chrome, ele já traduziu, né? Então é só colocar aqui instrumentação,
que ele já abre aqui então essa página. A gente consegue, se utilizando de projetos pré-modelos, no caso, né, de diagramação, ou criar um do zero, um projeto de instrumentação do zero. Então vai abrir essa janela aqui e eu simplesmente crio então, né, o meu projeto, ou descrevo o meu projeto de instrumentação, colocando os instrumentos nessa tela aqui. Então tem toda a biblioteca, né, tanto de agitadores, elementos de aparelho, aparelhos centrífugos, enfim, compressor, enfim, todos os instrumentos, toda a simbologia normatizada, né, que a gente consegue então trabalhar aqui. Então os instrumentos, em campo, acessível ao operador, enfim, consigo colocar então esses instrumentos aqui no meu projeto e consigo fazer diretamente ligação, né, entre esses instrumentos aqui, né, clicando nessa seta, por exemplo, aqui eu consigo fazer a conexão desses instrumentos e determinar também o tipo de, colocando algum texto, né, por exemplo, de 420 mA, supondo que é um sinal elétrico. E aqui no caso selecionando, por exemplo, o link, né, a ligação entre esses dois instrumentos, clico aqui nesse botão e consigo então alterar as características dele, para dizer o tipo de sinal que está fazendo então a relação, no caso, entre esses dois instrumentos, por exemplo, um sinal elétrico, algumas características específicas aqui, enfim, e eu consigo então fazer uma diagramação, né, fazer um projeto de instrumentação nesse aplicativo. É isso aí, obrigado pela atenção.